Muitas vezes, as tempestades e as dificuldades da vida são um despertar de Deus, para que a gente possa ouvir a sua voz, para que a gente possa seguir o caminho que Ele tem para nós. É isso que a gente vai ver e muitas outras lições no livro de Jonas. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo de Jonas, que é o que a gente está lendo lá no Desafio do Clube Valiosa. Nesse primeiro capítulo de Jonas, a gente vai aprender sobre a obediência, sobre a soberania de Deus, sobre como Deus muitas vezes usa as situações mais difíceis para que a gente possa despertar e seguir o caminho que Ele tem para nós. No primeiro capítulo de Jonas começa assim, dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Muitas vezes o Senhor, Ele nos dá uma ordem clara, né? Jonas, ele era um profeta, então ele sabia que aquela ordem vinha de Deus e ele também sabia que desobedecer aquela ordem de Deus era um erro, mas mesmo assim Jonas desobedeceu. E por que Jonas desobedeceu? Pelo mesmo motivo que muitas vezes nós desobedecemos a voz de Deus, por medo, por insegurança, por falta de fé, por não acreditar que o Senhor tem o melhor para nós, ou que aquele não é o melhor momento para fazer algo. Mas a verdade é que quando Deus nos dá um direcionamento, nós precisamos agir com obediência, porque aquilo é o melhor caminho. Jonas acredita que Tarsis é o melhor caminho. A verdade é que quando a gente foge de Nínive e vai para Tarsis, nós estamos justamente escolhendo o caminho mais difícil, que é o caminho da desobediência a Deus. E aqui a gente vê que começa uma grande tempestade no barco que Jonas está. E essa tempestade, ela é o despertar. É a forma que Deus encontra de acordar Jonas para que ele compreenda o tamanho do erro. Então, quantas vezes a gente está passando por momentos difíceis da nossa vida e nós não compreendemos, nós não entendemos o porquê daquela situação e aí perguntamos a Deus. E na verdade é aquela situação justamente que nos aproxima de Deus. É aquela situação que nos faz despertar para os erros que estamos cometendo, para os caminhos que estamos seguindo, né? Então Deus usa essa tempestade para isso. E aqui diz que os marinheiros, eles lançaram sorte para descobrir quem era o culpado. Essa é outra lição que a gente aprende nesse primeiro capítulo, que nós, seres humanos, temos a necessidade de sempre achar um culpado para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, seja na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, nós sempre queremos achar o culpado. Nós nunca se perguntamos a nós mesmos: será que eu sou o culpado dessa situação? Será que é minha culpa? Isso está acontecendo na minha casa, está acontecendo na minha família? E eles fazem isso. A soberania de Deus se mostra mais uma vez e o Senhor faz com que seja revelado, né, que realmente o verdadeiro culpado daquilo era Jonas. E diferente do que a gente espera, na verdade, diferente do que a gente acha que Jonas vai fazer, Jonas assume a culpa. Jonas poderia naquele momento dizer que a culpa não era dele, que a culpa era dos outros, que a culpa era de Deus, que ele não tinha controle sobre o mar. Mas naquele momento Jonas entendeu que aquela situação que ele estava passando era um despertar do Senhor. Então Jonas assume a culpa e diz: é por minha causa que isso tudo está acontecendo. Não só assume a culpa, como Jonas revela quem ele é, sua identidade, a qual Deus que ele serve. Naquele momento Jonas está reafirmando para ele mesmo quem ele é e o porquê que ele está passando pelaquela situação. E aí, diante dessa coragem de Jonas, diante dessa prova de fé de Jonas, Jonas ainda diz que os marinheiros precisam jogá-lo ao mar para que o mar se acalme. E aí Jonas está, nesse momento, se colocando completamente nas mãos do Senhor. Jonas está dizendo que do Senhor é quem vai decidir o que vai acontecer com a vida dele a partir dali. E aí nós vemos no finalzinho do capítulo 1 que Jonas é engolido por um grande peixe. E aí Jonas, ele vai para o local que com certeza deve ter sido o local mais difícil que ele já esteve na vida, que é dentro da barriga de um peixe, no fundo do mar. E nesse momento, apesar de ter sido o momento mais difícil da vida de Jonas, ali foi o momento onde Jonas
pôde estar completamente entregue às mãos do Senhor. Jonas não sabia como sair dali, Jonas não sabia se iria sair dali, se merecia sair dali, e Jonas precisava só confiar. E aí dentro da barriga do peixe, nós vamos ver no capítulo 2 que Jonas vai fazer uma oração, onde ali oficialmente muda tudo. Então, muitas vezes nós estamos na barriga do peixe, nós estamos num canto que a gente não gostaria de estar, mas é exatamente nesse momento, no momento que nós não temos mais controle, que o controle de Deus, ele pode se estabelecer na nossa vida, que Deus começa a direcionar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer na história de Jonas, né? A partir do capítulo 2, mas só nesse capítulo 1 nós podemos ver o quanto entender que a nossa desobediência é quem está nos levando para o caminho mais difícil, e voltar, né, e assumir essa responsabilidade e colocar-se de volta no domínio de Deus, e colocar-se de volta no direcionamento que o Senhor nos mandou, é a solução. Se você ir para Nínive, você vai conseguir cumprir o que Ele mandou, porque o Senhor, Ele dá recursos para que isso seja feito. Mas se você desobedece, você vai para outro caminho. O caminho pode ser bem mais difícil. Mas, se mesmo assim você chegar à barriga do peixe, entenda que apesar de ser o lugar mais difícil, talvez seja o melhor lugar para você estar, porque finalmente só o Senhor pode lhe direcionar agora. Então, que você possa ler esse capítulo completo, entender na íntegra, e também que você possa acompanhar o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o segundo capítulo, que também é incrível ver a fé de Jonas. Um beijo e até o próximo vídeo.